Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou te mostrar quais são as três forças invisíveis que controlam a sua vida e você nem percebe. São forças que atuam nas suas decisões, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira. Elas estão lá operando o tempo todo, mesmo quando você acha que está no controle. E sabe o que é mais impressionante? Essas forças não são forças que foram inventadas. Elas foram observadas por um filósofo alemão chamado Bert Hellinger, que passou décadas testando, experimentando, estudando famílias, empresas, grupos humanos, organizações e percebeu que existem padrões que sempre se repetem. Padrões que são tão fortes que determinam se você vai ter sucesso ou fracassar, se você vai prosperar ou estagnar, se você vai ter relacionamentos saudáveis ou destrutivos. Eu sou Ana Garlett, sou criadora da metodologia ANI e especialista em inteligência sistêmica. Nos próximos minutos você vai entender como essas três leis funcionam e como elas estão atuando na sua vida agora mesmo. Nesse vídeo você vai entender como é que essas três leis funcionam e como elas podem estar atuando ou mesmo bloqueando a sua vida. Então, para começar, o que são leis sistêmicas? Essas leis são leis naturais, são leis que funcionam como a gravidade. Você pode acreditar ou não que ela existe, você pode saber ou não que ela existe, mas se você pegar um objeto na sua mão e soltá-lo, devido à lei da gravidade, ele cai. As leis sistêmicas funcionam do mesmo jeito. Você pode não conhecê-las, você pode ignorá-las, mas elas atuam sobre você. E por que nós falamos que elas são sistêmicas? Porque elas regem todos os sistemas onde pessoas estão envolvidas, pessoas estão se relacionando. Sistema familiar, sistema empresarial, sistemas de grupos, associações. Qualquer lugar onde há pessoas fazendo relacionamentos, pessoas fazendo trocas, pessoas interagindo, essas leis estão operando. O Bert Hellinger as chamou de ordens do amor, leis do amor. Ele nomeou como pertencimento, ordem e equilíbrio. E aqui nesse vídeo nós vamos olhar para cada uma e você vai começar a reconhecer essas forças na sua própria vida. A primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. E essa é muito simples de entender. Nós precisamos pertencer, é o nosso instinto de sobrevivência. Pensa comigo. Há milhares de anos, se você fosse expulso da sua tribo, você morreria. Sozinho, sem o grupo, você não sobrevivia. Então, o nosso cérebro foi programado, ele aprendeu a fazer tudo para pertencer. Ele automatizou esse comportamento. E até hoje, todos nós, eu, você, fazemos coisas que podem ser até absurdas para não sermos excluídos do nosso grupo. Sabe aquela roupa que você comprou só porque todo mundo estava usando? Sabe aquele compromisso que você foi, mesmo sem ter muita vontade, só porque a turma ia? Aquela opinião que você não deu porque ia contra o grupo? É o pertencimento atuando. Agora, quando a gente fala de família, isso fica muito mais profundo, porque a família é o primeiro sistema em que a gente pertence, é o sistema mais forte. Então, olha o que acontece. Se na sua família não se fala de dinheiro, você também não vai falar. Se na sua família o sucesso é perigoso, então você vai se sabotar e vai se proteger dele. Se na sua família quem brilhou demais foi punido, foi julgado, você vai se esconder. Sabe por quê? Porque inconscientemente você sente: se eu for diferente, vou ser excluído. E se eu for excluído, eu não pertenço mais. E por que essa lei do pertencimento é tão forte, tão impactante sobre a sua vida? Porque quando alguém é excluído de um sistema familiar, por exemplo, uma outra pessoa do sistema, muitas vezes sem nem saber, sem nem querer, vai sendo conduzida pela alma daquele sistema a ocupar aquele lugar, a repetir o destino daquela pessoa. Porque pensa aqui comigo, quem é que são as pessoas que são excluídas das famílias?
Quem é que na sua família hoje é julgado, é excluído, é visto como diferente, como alguém que tem menos direito ao pertencimento? E quem são as pessoas que normalmente são excluídas dos sistemas familiares? São aquelas que são diferentes, que são mais difíceis, que fracassaram, que tiveram comportamentos estranhos ao grupo, que envergonharam ao grupo. Porém, o que o trabalho sistêmico mostra que, independente do que a pessoa fez, ela tem o direito de pertencer, ela tem o direito de viver o próprio destino dela. Quando o sistema familiar exclui, adivinha o que acontece? Um outro membro do sistema repete esse comportamento como se através disso ele pudesse trazer de volta o excluído. Nós chamamos isso de repetir o destino de um excluído. O nome dessa dinâmica é uma lealdade invisível, é algo que nós fazemos por amor cego, por instinto de pertencimento. É por isso que às vezes você repete histórias que não são suas. Você, na verdade, está compensando algo, está tentando trazer de volta para o sistema alguém que foi esquecido, que foi excluído. Qual é a solução que nós encontramos quando nós realizamos o trabalho sistêmico? Nós damos um lugar para todos, nós reconhecemos o lugar de cada pessoa que faz parte do nosso sistema. Uma palavra poderosa quando nós realizamos o trabalho sistêmico com alguém, com uma família, com uma empresa, é a inclusão. Quando você inclui, quando você dá lugar para quem foi excluído, você se libera. O sistema relaxa. Todos podem respirar em paz. Todos têm uma sensação que aquilo que faltava agora faz parte, que aquilo que faltava agora faz parte, que aquilo que estava fora agora pode voltar, que aquela tensão que deixava todos em alerta, de repente pode se liberar e o sistema relaxa. Quando os excluídos podem voltar ao sistema, você tem uma sensação no corpo de leveza, de relaxamento. Inclusive, se durante esse vídeo, durante a minha explicação sobre o pertencimento, você lembrou de alguém do seu sistema que estava fora, comece a fazer um exercício simples de olhar para essa pessoa, olhar para a história dela, olhar para a vida dela, para tudo que aconteceu com ela e dizer: eu vejo você, eu respeito você, você faz parte. Eu não julgo você, porque eu não sei se no seu lugar eu teria sido capaz de fazer diferente. E você pode observar no seu corpo se ele fica mais tenso ou mais solto, se ele fica mais tenso ou mais relaxado. Eu vou me arriscar aqui. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, mais relaxado. Às vezes pode vir uma tensão porque se os seus pais, se as pessoas que você ama excluem alguém e você dá um lugar, você começa a ter uma sensação de divisão. Parece que se eu dou um lugar a essa pessoa que faz parte, eu traio esses que não têm bons olhos para ele. E aqui é que começam todas as dinâmicas que envolvem muitas vezes as crianças do sistema, porque elas são as especialistas em trazer de volta os excluídos. A segunda lei sistêmica é a lei da ordem. É aqui onde a maioria das pessoas se perdem, porque ordem não é sobre controle, é sobre o lugar certo, sobre o posicionamento certo dentro do sistema. Cada pessoa tem um lugar e quando você ocupa o seu lugar, você tem força. Quando você sai do seu lugar, você cria uma bagunça dentro do sistema. E a ordem tem muito a ver com uma sequência no tempo. Quem chegou antes, quem chegou depois. Por exemplo, você é filha, seu lugar é de filha. Não é lugar de mãe da mãe, não é lugar de salvadora do pai, nem de companheira do pai, nem de terapeuta dos irmãos. Mas olha quantas filhas que assumem o papel de cuidar emocionalmente da mãe ou da família, de resolver os problemas do pai, de ser confidente dos pais, de ser adulta da casa quando ainda era criança demais. Isso é sair do lugar. E quando você sai do lugar, você paga um preço muito alto. Eu sei que muitas vezes as pessoas que têm esse comportamento, elas foram chamadas, elas foram capturadas pelo sistema para ocupar esses lugares. Elas não conseguiram dizer para os pais que aquilo era pesado demais. Elas não conseguiram se posicionar dizendo: mãe, eu sinto muito, mas eu não posso ser sua conselheira sobre o que você deve fazer ou não com a minha irmã ou com o meu irmão.
isso é muito pesado para mim. Pai, eu sinto muito essa responsabilidade de ser confidente sobre os problemas que você e minha mãe carregam, é muito pesado para mim. Muitos filhos têm dificuldade em se posicionar como os que vieram depois, como os pequenos, e com isso eles são capturados pelas dinâmicas, pelos emaranhados sistêmicos. É como se eles deixassem a vida deles aqui pausada, a vida, a potência, tudo que eles podem realizar, os sonhos, eles dão um pause, deixam aqui em algum lugar e vêm para o sistema dos pais, os problemas dos pais, as dificuldades dos pais e se colocam a serviço. Porém, quando nós trabalhamos com a lei da ordem, nós demonstramos para os filhos qual é o lugar dos filhos, é o lugar de quem veio depois. E quem vem depois não pode ocupar-se de resolver os problemas dos que vieram antes. Também nós não temos o direito de tomar para nós, de pegar para nós o destino das pessoas que nós amamos. Por quê? Porque por mais que nós queiramos, é impossível fazer isso. Então, como que você trabalha para você encontrar o seu posicionamento? Você precisa ter clareza que quem veio antes de você, quem nasceu antes de você, é maior no sistema, é mais antigo. E a vida flui sempre do mais antigo para o mais jovem. Ponto final. Essa é a ordem. Os problemas de inversão de ordem não são só sobre o sacrifício que alguém faz fora do seu lugar, tentando salvar ou ajudar os que vieram antes. Tem um outro problema que surge. Quando você julga os seus pais, seus avós, seus familiares, quando você acha que você poderia ter feito melhor do que eles, quando você os critica, você está invertendo a ordem. E quando você inverte a sua ordem, você perde a força. Você está tentando ficar acima deles e isso trava tudo. É por isso que o primeiro círculo, o primeiro ponto de trabalho da metodologia ANI é a família de origem. É na origem que se posicionam os seus pais, seus antepassados, sua história, sua cultura, seus irmãos. Se você não honra esse círculo, se você não honra os que fazem parte desse círculo, se você está com raiva, com mágoa, com crítica, tudo que vem depois fica travado. Mesmo que você tenha bons motivos, mesmo que tenham acontecido coisas terríveis, o que você precisa fazer é deixar com eles a responsabilidade e retirar-se dessas acusações, porque quando você exclui, julga, acusa, você fica preso. Já no segundo círculo da nova inteligência, nós olhamos para você como um adulto, para o mundo dos resultados que você começa a construir como um adulto. Então, aqui no segundo círculo está o seu trabalho, sua carreira, seu dinheiro, e tudo isso só flui quando o primeiro círculo está em ordem. Isso vale para o trabalho também. Se você é colaborador, mas age como dono, você está fora da ordem, está fora do seu lugar. Se você é líder, mas age como colega, amiguinho, mamãe, papai, você também está fora de ordem e vai ter problemas. Cada lugar tem uma força e quando você ocupa esse seu lugar, você acessa essa força. Esses são todos os desdobramentos da lei da ordem que a gente vai aprofundar muito ainda aqui no canal. Inclusive, se já estão surgindo dúvidas, perguntas, coisas aí na sua cabeça, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto de ler tudo que vocês relatam aqui e ouvindo vocês a partir desses comentários, eu vou produzindo os novos conteúdos e trazendo mais esclarecimento para você. E agora vamos para a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. Essa aqui é sobre dar e receber, sobre as trocas. A vida inteira é baseada em trocas. O tempo todo você está dando algo e recebendo algo. E quando isso está equilibrado, a relação flui. Quando isso está desequilibrado, a relação começa a adoecer. Pensa numa amizade, por exemplo. É aniversário do seu amigo e você esquece de dar um presente. Aí no seu aniversário ele te dá um presente incrível. Como é que você se sente? Mal, né? Meio que em dívida, pressionado. Eu costumo dizer que eu colocaria um post-it na minha geladeira que ficaria um ano lá esperando, porque eu não posso esquecer. Ficará feio para mim se no próximo aniversário dele eu esquecer novamente. Como que eu compensaria isso? Essa é a lei do equilíbrio atuando. A gente busca naturalmente equilibrar as trocas. Agora olha o outro lado.
Imagina que você dá demais, você dá, faz e a outra pessoa nunca te devolve, nunca compensa. O que acontece? Ou você se esgota ou você simplesmente vai embora desse relacionamento. Ou você fica com raiva, porque quem dá demais pressiona e quem recebe demais se sente com uma dívida impagável. E no trabalho, e no dinheiro? Se você entrega excelência, mas cobra migalhas, você está desequilibrando. E isso vai te fazer adoecer. Se você trabalha 12 horas por dia, mas não recebe o valor proporcional a isso, você está desequilibrando. E muita gente acha que isso é generosidade, ou é humildade, ou é bondade, mas não é, isso é desequilíbrio. E desequilíbrio sempre cobra um preço. Então, quando eu dou para você, eu me sinto grande, maior, empoderada, eu fico com créditos. E você se sente menor, se sente dependente, em dívida. E aí você se sente pressionado a me devolver. Quando você devolve, a gente equilibra e a relação continua, ninguém fica devendo, nós podemos crescer. Mas se eu dou, faço e você nunca devolve, a relação se rompe, a não ser que eu esteja tentando salvar você. E aí fica uma pergunta para você, nessas relações em que você dá muito, não recebe nada e continua. Porque o desequilíbrio sempre fica pesado demais. Qual que é a chave então, Ana? Dar e receber na mesma intensidade. Ser capaz de dar na medida que o outro consegue compensar. Bom, eu sei que foi muita coisa, esse vídeo já trouxe muitas compreensões para você sobre as 3 leis sistêmicas e sobre a metodologia da nova inteligência, como é que ela te ajuda a encontrar o seu lugar em cada relação, como que funcionam esses círculos do crescimento, onde nós vamos nos relacionando com as outras pessoas e criando resultados para a nossa vida. Calma, que nós teremos ainda muitos encontros para falar novamente disso, para abordar a aplicação dessas leis no mundo do trabalho, no mundo das empresas, no mundo dos relacionamentos de casal, na educação dos nossos filhos. Mas para hoje eu quero recapitular o que a gente já viu até aqui. Pertencimento. Você precisa pertencer, você faz tudo, inclusive se auto-sabotar, para não ser excluído, para pertencer ao seu sistema. Ordem. Cada um tem o seu lugar e é um lugar, uma sequência no tempo. Quando você sai do seu lugar, você perde força e cria conflito. Mesmo que você esteja fazendo isso com todo o seu coração, com todo o seu amor. Toda vez que você sai do lugar, você fere os relacionamentos. E equilíbrio sistêmico é o dar e receber. Quando isso está equilibrado, a vida flui e os relacionamentos crescem. Quando o equilíbrio sistêmico está descompensado, você adoece, você não tem resultado ou você se separa dessa pessoa. E é claro, gente, essas 3 leis atuam juntas o tempo todo, em todos os sistemas, todos os relacionamentos ao mesmo tempo. Eu compreendo que tem várias camadas, por isso a gente vai estudando junto aqui. Agora uma pergunta para você. Qual dessas 3 leis você mais violou na sua vida? Onde, em que relação você está mais fora do lugar? Onde você sente que não pertence? Onde você dá demais ou recebe de menos? Pensa nisso, porque quando você identifica onde está esse desequilíbrio, onde está a desordem, você ganha o poder de mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e comenta aqui embaixo qual dessas 3 leis mais te impactou. Pertencimento, ordem, equilíbrio? Lá no meu Instagram, @AnaGarlett, eu também compartilho muito conhecimento sistêmico, faço análise de casos, então vou ficar muito feliz em te ver por lá também. Espero que vocês tenham gostado, que tenham recebido algo de valor para vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.